Olá, pessoal. Em julho de 1971, o céu do meio-oeste norte-americano se tornaria palco de um dos relatos mais enigmáticos da história da aviação civil. Thomas Richards, um piloto veterano, reconhecido por sua disciplina e meticulosidade, decolou da cidade de Gary, em Indiana, com destino a Columbus, em Ohio. A bordo de um Cessna 310 bimotor, o voo parecia uma travessia rotineira em sua longa carreira. Richards, nascido em 1937, carregava desde a infância uma paixão pelos aviões que sobrevoavam a fazenda onde crescera. Aos 22 anos, conquistou sua licença e, com os anos, acumulou mais de 3.000 horas de voo, incluindo o serviço prestado na Força Aérea dos Estados Unidos. Naquela tarde, o clima estava estável, céu parcialmente nublado, sem qualquer sinal de tempestades. Tudo indicava normalidade. Às 3h22 da tarde, Richards fez seu último contato com a torre de controle, informando estar sobrevoando a divisa entre Indiana e Ohio. Após essa comunicação, silêncio absoluto. Nenhuma resposta, nenhum sinal nos radares, nenhum registro de tráfego aéreo. Para as autoridades, o Cessna havia simplesmente desaparecido. 3 horas se passaram até que, às 6h43, a torre de Columbus recebeu novamente a voz de Richards, calma, pedindo autorização de pouso como se nada tivesse acontecido. Quando questionado sobre o sumiço, sua explicação desconcertou os agentes. Disse que precisara fazer um pouso de emergência para reparos, mas não soube explicar exatamente onde. Parecia confuso, embora mantivesse a serenidade. Foi apenas em solo durante as entrevistas que a estranheza da experiência veio à tona. Segundo Richards, cerca de 45 minutos após a decolagem, o motor direito começou a apresentar falhas na pressão de óleo. Seguindo os protocolos, reduziu a potência e procurou nos mapas de bordo o aeroporto mais próximo. Nenhum constava na rota. Ainda assim, ao olhar pela janela, avistou algo impossível. Uma pista perfeitamente visível em meio a uma vasta região florestal. 2 hangares metálicos, uma pequena torre de controle e um edifício administrativo completavam o cenário. Ele fez contato pelo rádio e uma voz masculina autorizou o pouso, identificando o local como Campo Henderson. O nome não constava em seus registros, mas tudo funcionava como se fosse uma instalação ativa. O pouso ocorreu sem dificuldades. Assim que estacionou, 2 homens em macacões azuis se aproximaram. Não exibiam crachás ou logotipos. Com gestos firmes e poucas palavras, começaram a reparar o motor sem pedir documentos ou discutir pagamento. Enquanto isso, Richards foi conduzido a um pequeno edifício de espera. Ali, uma mulher vestida como se tivesse saído dos anos 40 ofereceu-lhe uma xícara de café. O ambiente parecia em perfeito funcionamento, mas anacrônico. Telefones de disco, rádios de válvula, cartazes desbotados e relógios pesados davam a sensação de que o tempo havia parado décadas antes. Tudo estava limpo e bem conservado, mas deslocado, como se fosse um museu vivo. Apesar da estranheza, Richards manteve-se atento. Notou que, além da ausência de identificação nos funcionários, não havia sons de outras aeronaves, nem movimento externo. O campo parecia ativo, mas isolado do mundo. Depois de pouco mais de 1 hora, os mecânicos disseram que o reparo estava concluído. Richards tentou deixar seus dados para pagamento, mas recebeu apenas um sorriso enigmático. Não será necessário. Estamos aqui para ajudar viajantes em apuros. Agradeceu, embarcou novamente e decolou às 5h45 da tarde. Durante a subida, lançou um último olhar para trás. O aeroporto, nítido segundos antes, começou a desaparecer em meio à vegetação. Em instantes, só restava floresta. O voo até Columbus prosseguiu sem problemas. No pouso, Richards relatou o ocorrido às autoridades. O que parecia um simples contratempo técnico tornou-se um quebra-cabeça, quando se percebeu que nenhum aeroporto chamado Campo Henderson constava nos registros da FAA e nenhum radar havia captado seu pouso. O lapso de quase 3 horas não poderia ser explicado. No dia seguinte, técnicos inspecionaram a aeronave. A falha no motor era real.
A peça substituída durante o pouso também, mas havia um detalhe perturbador. Tratava-se de um modelo original da Cessna, fabricado em 1956, um componente fora de circulação havia mais de uma década. Richards ainda notou outra anomalia. Seu relógio de pulso, sincronizado antes do voo, estava 2 horas atrasado em relação ao horário oficial. Movido pela curiosidade, Richards decidiu retornar dias depois ao local, acompanhado por 2 colegas pilotos e um jornalista do Chicago Tribune. Guiando-se pela memória, sobrevoaram a região. Mas tudo o que encontraram foi uma floresta densa, sem clareiras, sem pistas, sem hangares. Ao pousarem em outra cidade, ouviram dos moradores que nunca existira aeroporto algum por ali. Apenas um idoso mencionou um projeto antigo dos anos 50 para construir um aeródromo local, iniciativa de um homem chamado Henry Henderson. O projeto, no entanto, havia sido cancelado em 1956, coincidentemente, o mesmo ano da peça instalada no motor de Richards. Os arquivos municipais de Dayton confirmaram a história. Henderson realmente tentou fundar um aeroporto regional em 1953. Os documentos continham plantas arquitetônicas que mostravam pista, hangares e torre de controle na mesma disposição vista por Richards. Embora jamais construído, os desenhos coincidiam em todos os detalhes. A história ganhou repercussão quando foi publicada pelo Chicago Tribune. Outros relatos começaram a surgir. Um casal contou que em 1969, ao atravessar a mesma região de carro, percebeu o velocímetro congelar e a estrada se transformar em um cenário antigo, com postes de madeira e placas desbotadas. 20 minutos depois, tudo voltou ao normal. Quando regressaram dias depois, não havia nada. Um caminhoneiro relatou que em 1962 parou para abastecer em um posto de gasolina típico dos anos 40. Funcionários uniformizados, bombas analógicas. Ao voltar dias depois, só encontrou um terreno baldio. Esses casos antes ignorados agora ganhavam novo sentido. Em 1974, a física teórica Dra. Evelyn Simons, da Universidade de Michigan, sugeriu que Richards poderia ter atravessado uma dobra no espaço-tempo, criada por condições magnéticas raras. Embora ousada, sua teoria dialogava com equações da física moderna. 2 anos depois, o geólogo Alan Mark investigou a região. Detectou anomalias magnéticas circulares sem explicação natural, reforçando a suspeita de que algo havia acontecido ali. Outros pilotos também vieram a público. Um deles, James Stanner, ex-membro da Força Aérea, relatou um pouso de emergência em 1958 em um aeroporto isolado que correspondia exatamente ao campo Henderson descrito por Richards. Ambos jamais haviam se conhecido, mas seus relatos eram quase idênticos. Nos anos seguintes, documentos esquecidos surgiram em depósitos municipais, com plantas detalhadas do suposto aeroporto assinadas por Robert Henderson, filho do idealizador original. Curiosamente, Robert afirmou jamais ter visto aqueles papéis. Nos anos 90, o caso voltou à tona em livros sobre mistérios da aviação. Já aposentado, Richards concedeu sua última entrevista em 1999. Sereno, afirmou: "Não sei se era outra dimensão, uma realidade paralela ou uma bolha no tempo. Só sei que pousei lá. Conversei com aquelas pessoas. O aeroporto existia." Apresentou ainda uma fotografia feita durante o voo, que mostrava apenas uma névoa densa sobre a floresta, sem pistas ou estruturas visíveis. Décadas se passaram, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Teorias de falhas cognitivas, alucinações ou interferências eletromagnéticas não respondiam às evidências físicas. A peça de 1956, o atraso do relógio, as coincidências arquitetônicas e os relatos paralelos. Mais de 50 anos depois, o caso de Thomas Richards continua sendo um dos maiores enigmas da aviação moderna. Se verdadeiro, desafia tudo o que acreditamos sobre tempo, espaço e realidade. Talvez o campo Henderson tenha existido em outro tempo, em outra linha da história. Ou talvez esteja oculto em uma camada da realidade que, por instantes, se entrelaçou com a nossa.
O céu guarda muito mais do que nuvens e estrelas. Pode esconder passagens, histórias esquecidas e lugares que não deveriam existir, mas que ainda esperam por aqueles que ousam ultrapassar os limites do possível. E para você que chegou até aqui, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios e reflexões profundas. Siga o canal e prepare-se para conhecer outras histórias que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o mundo ao nosso redor.